Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem. Eu sou Rivaldo Machado, eu sou professor de Geografia aqui do SAI Digital. Hoje nós vamos começar a dar uma olhadinha aí no seu livro de número 2, seria o nosso segundo bimestre, não é mesmo? Então nós vamos aí começar a dar uma olhada nesses conteúdos, ajudar você nesse período que não está sendo fácil para ninguém, espero que seja breve, para quando nós retornarmos lá para a sala de aula, você já chegue com o conteúdo um pouquinho mais calibrado do que o normal, correto? Então é isso que nós vamos tratar de ver aí nesses nossos encontros que nós temos de agora em diante. Só vou colocar mais ou menos você aí na dinâmica que vai ser, ou se serão as nossas aulas, tá? Então a gente vai estar trabalhando a maior parte das vezes com uma aula um pouquinho mais conceitual, uma aula um pouquinho mais teórica, correto? E daí o que acaba acontecendo? Geralmente no final da aula aí, eu deixo alguns exercícios para você fazer, e esses são aqueles exercícios que você vai encontrar onde? Lá no seu livro. Então o que eu peço para você encarecidamente? Que você trate de fazer o quê? Vai até o seu livro, resolva esses exercícios. Se você tem dúvidas, volte à aula. A aula não é uma imensidão, são aulas rápidas, muito conceituais, né? Que eu acho que essa é uma forma correta. Se você tiver alguma dificuldade, algum conceito, coisa parecida, releia essa sua apostila também. Se ainda você tiver tempo ou dúvidas, o ideal é você fazer mais um resumo. Então existem diversas metodologias aí que você pode adotar tranquilamente e aproveitar esse período para colocar em dia as suas atividades, correto? Olha lá, como você já pôde perceber então, que nós vamos trabalhar no nosso conteúdo de hoje, é uma atividade chamada de extrativismo, uma atividade econômica, ela voltada para algumas realidades brasileiras, certo? Então o que nós acabamos sendo aí? Primeiramente nós vamos ter que localizar o extrativismo enquanto uma atividade, certo? Então a gente sabe que existe aí uma enormidade de diferentes atividades econômicas. Então, como é comum da ciência, a primeira coisa que a gente tem que fazer é classificar essas atividades. Como é que a gente classifica? Então, teoricamente, o mais aceito até hoje é nós dividimos essa atividade em 3 setores muito específicos. Lá nós acabamos encontrando o quê? Então, setor primário, secundário e terciário da economia. Você deve muito bem saber como isso funciona. Setor primário, nós vamos encontrar o quê? São aquelas atividades que elas têm uma relação um pouquinho maior com o campo. Então é basicamente o quê? São 3 grandes grupos que nós temos aí. É o extrativismo, que hoje é o caso aqui do Brasil, é isso que nós vamos estar vendo, mas ainda você tem a agricultura e a pecuária. Daí nós temos ainda atividades que são atividades do setor secundário da economia. O que é esse setor secundário da economia? Setor secundário é aquele que vai tratar de transformar a matéria-prima que ela é produzida lá no setor primário. Então você tem a indústria, você tem a construção civil, você tem a própria produção de energia que entra nessa atividade secundária. E ainda nós vamos ter um terceiro setor, né? Ou melhor dizendo, um setor terciário. O que seria esse setor terciário? Esse setor terciário aí, ele está relacionado com as atividades de serviços. A gente costuma dizer que o setor terciário são aquelas atividades que nós encontramos que não existe diretamente uma produção material, certo? Então é a saúde, é o transporte, é a educação, o comércio e assim por diante. Ela é uma atividade econômica por conta de quê? Por conta que ela também produz um valor econômico. Só que por outro lado acaba acontecendo que ela não tem uma base material. O que produz a saúde, que produz a educação? Não tem materialidade aí. Difícil isso? Claro que não. Então, como eu falei para você, nossa preocupação de hoje vão ser algumas características do extrativismo no Brasil. Quando nós falamos em extrativismo, a gente tem que lembrar o seguinte: existem basicamente 3 grandes tipos de extrativismo, né? Então nós temos o extrativismo mineral,
que sem sombra de dúvida entre as atividades desse extrativismo hoje no planeta, ela vai tratar de ser o quê? Vai tratar de ser a mais importante. Além desse extrativismo aí dos minerais, nós encontramos ainda, apresenta, do extrativismo vegetal, que é uma outra atividade muito importante, mas que diminuiu um pouco sua importância por conta de quê? Se até hoje nós apenas ficássemos extraindo do meio ambiente, não existiriam mais recursos naturais, não existia mais vegetação suficiente. Então é por isso que a gente passou a produzir a agricultura. E o terceiro e último tipo que nós temos de extrativismo, ele é conhecido como o quê? Como extrativismo animal, representado principalmente pela caça e pela pesca. Que também é ainda principalmente a pesca, uma atividade que é praticada nos dias de hoje. Só que nós acabamos percebendo o quê? É impossível nós conseguirmos proteínas animais para toda a humanidade só caçando e pescando. Então qual foi a nossa saída? Nossa saída foi criar uma atividade reprodutivista, que ela é chamada de quê? Que ela vai ser chamada de pecuária, que são os animais. Tudo bem? Tudo legal? É difícil isso aí? Claro que não, você sabe que é muito fácil aí, né? Então o que nós vamos começar a dar uma olhadinha aqui? Nós vamos começar a dar uma olhadinha por aquilo que é chamado do extrativismo vegetal, certo? Então se você for dar uma olhadinha aqui na nossa tela, o que é que nós acabamos percebendo aí? Nós acabamos percebendo que existem algumas imagens aí que mostram diferentes atividades extrativistas na história brasileira. Então a gente não deve esquecer de forma nenhuma que nós temos o quê? Nós temos que o início da economia brasileira, ou no início a economia brasileira, ela era basicamente representada por atividades de extrativismo. Então você lembra muito bem das aulas de história, quando aqui chegaram os portugueses, o que eles trataram de ver? Primeiramente eles iam atrás de ouro e prata, não é mesmo? Uma vez que eles não conseguiam esse ouro e prata, eles tratavam de explorar outros produtos, que uma vez se fossem levados até a Europa, o que é que aconteceria? Iam se transformar em ouro e prata através da atividade comercial, né? Então, por exemplo, assim aconteceu com o pau-brasil. Os caras chegaram na região nordeste, uma mata que era uma maravilha, e o que é que eles perceberam nessa mata? Que existia uma espécie lá chamada pau-brasil, que produzia tinturas de uma qualidade muito elevada. Então vamos levar isso aqui para a Europa, e aquilo acabou virando um sucesso lá na Europa, não é mesmo? Então tá aí, primeira atividade. Foram surgindo outras atividades no Nordeste, né? E nós acabamos percebendo que lá na frente nós vamos encontrar no látex um outro período muito importante da economia brasileira, que ela foi baseada no quê? Que ela foi baseada também nessa atividade conhecida como extrativismo vegetal. Hoje ainda, em algumas regiões brasileiras, nós acabamos encontrando o quê? Esse extrativismo aí, ele é uma atividade econômica muito importante, né? Você pega, por exemplo, floresta amazônica, a retirada da madeira, legal e ilegal, mas é uma espécie de extrativismo que nós temos lá, certo? Você vai, por exemplo, em outras regiões aí, ou ainda na região norte do Brasil, você tem o quê? Retirada de castanhas, por exemplo, retirada de algumas fibras vegetais, ainda são em algumas regiões brasileiras atividades muito importantes que nós temos aí, tá? Se comparado lá com o princípio da nossa história econômica, não são mais atividades tão relevantes assim, mas que elas existem, certo? Mas hoje, se a gente for pensar um pouquinho em atividade extrativista, o que mais vai chamar atenção no caso brasileiro são aquelas atividades relacionadas com a mineração, né? Também nós sabemos que lá no passado tinha-se o quê? Nós tivemos todo um ciclo econômico que ficou conhecido como o ciclo do ouro. Foi um ciclo também importante para a nossa economia. Só que nós percebemos que hoje em dia, nós vamos ter que outros minerais, por assim dizer, eles tomaram a posição do ouro nessa importância, né?
Então, quando a gente fala nisso, agora eu quero que você dê uma olhada nesse mapinha que eu tenho aqui para você. Tá? O que esse mapinha aqui ele traz para você? Olha lá, ó. Essa aqui é a estrutura geológica brasileira. Como você pode muito bem ver através dessa legenda que aparece embaixo ali, nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar aí 3 grandes terrenos, certo? Que seriam os núcleos cratônicos, né? Algumas falhas de formação orogenéticas aí e também as bacias sedimentares. Não preocupe-se você muito em ficar decorando, por assim dizer, nesse momento, esses terrenos. Não é o objetivo da nossa aula de forma nenhuma, né? Mas o que eu quero que você coloque na sua cabeça é o seguinte, que se nós formos imaginar essa formação da estrutura geológica brasileira, o que é que nós acabamos percebendo? Nós temos uma estrutura geológica muito antiga e desgastada. Então, por conta disso, acabou tendo que o nosso território, ele é um território extremamente rico em minerais. Principalmente um conjunto de minerais que são chamados de minerais metálicos, né? O ferro é um grande destaque disso. Nós temos diversas reservas aí, lá no Pará, existe a Serra dos Carajás, lá em Minas Gerais nós temos a região do quadrilátero ferífero e o maciço do Urucum no Mato Grosso do Sul, né? Então ali são esses minerais ferrosos que nós encontramos aí, tá? É o que mais chama atenção hoje, é o que mais pesa nas exportações brasileiras, principalmente os chineses aí, eles acabam sendo o quê? Grandes compradores desse nosso minério, tá? Mas não basta só isso, né? Nos últimos anos a gente ouve falar também de outros recursos minerais que eles são muito importantes no Brasil, como é o caso do quê? Do nosso famoso pré-sal, tá? Então aqui eu tenho uma imagem para você, onde você pode justamente dar uma olhadinha nesse nosso pré-sal aí. Como é que ele está distribuído, essa camada que se encontra mais ao litoral sul do Brasil e parte do sudeste aí. Então você percebe ali o oceano claramente, a presença de uma plataforma, né, e os cabos que vão lá. Você tem uma camada de pós-sal, a camada de sal e a camada de pré-sal, tá? Que são essas diferentes camadas? Daí você olha assim e pergunta, mas como que é isso, professor Rivaldo? Então você tem uma camada de pós-sal, a camada de sal e o pré-sal lá embaixo, não seria o contrário? Só que quando a gente analisa geologicamente o nosso planeta, a gente analisa do interior para a superfície do planeta. Então o que nós acabamos encontrando? Por isso que ela recebe essa denominação. Ela está abaixo de uma camada se a gente olhar a partir da superfície, mas a partir ela está antes desse pré-sal aí, tá? Reservas muito importantes também, apesar de ter um custo alto de exploração, e lembrar sempre, né, que o Brasil é aquele país que possui a maior capacidade em exploração de terra, de águas profundas, petróleo em águas profundas, o que é muito importante, tá? Então preste muita atenção nesse pré-sal aí, que ele também é importante para nós. Seguindo ali, ó, o que nós temos aqui? Como eu tinha falado para você, você pode olhar esse mapa que eu retirei lá do seu livro. Aí em território brasileiro nós vamos ter reservas gigantescas dos mais variados tipos de minerais, né? Mais ao sul nós encontramos a presença do carvão mineral na região norte, por exemplo. Próximo a essa região da Serra dos Carajás, existe a presença do quê? Existe a presença de grandes reservas de bauxita, que é o quê? Que é justamente aí aquele mineral que vai dar origem ao alumínio, que é outro produto que hoje tem um valor muito alto no mercado, correto? Então esse mapa mostra um pouco dessa distribuição aí, certo? Olha lá, ó. E esse gráfico que eu trago aqui para você, ele vai tratar daquilo que eu chamava a atenção também no começo da nossa aula. Mais uma vez nós temos o quê? Lá, ó, participação percentual da silvicultura. O que é isso? Silvicultura está relacionado com o cultivo de florestas, tá? E da extração vegetal na produção madeireira no Brasil, lá de 2016, certo? O que nós acabamos encontrando aqui? Nós acabamos encontrando justamente que a silvicultura é a barra azul, enquanto a extração vegetal, que não foi produzido,
é o quê? É justamente aí esse tom mais voltado aí, talvez para um amarelo ou coisa parecida, mas não é o azul, tá? Sou meio daltônico, você não dê muita bola para mim. O que nós temos ali? Então, por exemplo, madeira em tora, silvicultura tem uma participação muito grande, bem como a produção do carvão vegetal e não mineral. Só nós encontramos ainda que a lenha, ela tem uma atividade muito significativa, né? E além disso, nós temos aí, ó, uma outra imagem para você, que mostra aquilo que eu também chamei a atenção aí no começo da nossa conversa, que vai dizer respeito ao quê? A exploração de outros recursos vegetais, tá? Castanhas, fibras e assim por diante. Tudo bem? Ó, dá uma olhadinha nessa telinha aqui agora que eu deixei para você. Tínhamos combinado no começo da aula. Dá uma olhada nos exercícios lá do Praticando, página 714 e 715, você vai fazer comigo não, você vai fazer aí na sua casa e eu fico aqui, né? O exercício de número 1 a 6. Faz que esse exercício, ele é muito importante para você. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.